Você já esteve diante de uma decisão que não era apenas difícil, mas definitiva? Uma escolha que não tocava apenas sua vida prática, mas sua integridade, sua coerência, sua alma. Não uma escolha entre o que é certo e o que é errado, mas entre o que é justo e o que é conveniente. Esse é o cenário do diálogo Críton, de Platão. Um texto curto, mas imenso. Um diálogo, mas, na verdade, um espelho. Nele, Sócrates está na prisão, condenado à morte. Os dias estão contados. E um amigo chega com uma proposta: fuja. Críton não é um estranho, é um irmão de alma. Ele quer salvar Sócrates. Já organizou tudo: dinheiro, plano, aliados, um navio esperando. Atenas ainda dorme. A fuga é possível. A vida pode continuar. Mas Sócrates recusa. Por quê? Essa é a pergunta central. E a resposta não é simples. Ela não cabe numa frase de efeito. Ela exige um mergulho. Sócrates não recusa por resignação. Não é porque perdeu a esperança. Não é orgulho. Não é ego. É consciência. Sócrates sabia que morreria, mas recusava-se a morrer por dentro antes que o corpo morresse por fora. Ele diz: não se trata de viver, mas de viver bem. E viver bem para ele significa viver com justiça. Essa frase já basta para virar o mundo de cabeça para baixo. Porque vivemos em uma cultura onde viver bem significa conforto, status, sucesso, aplauso. Para Sócrates, não. Viver bem é viver fiel à verdade. É morrer com a consciência limpa, mesmo que os outros te chamem de tolo. É obedecer às leis, mesmo quando elas falham. É seguir a voz interior, mesmo quando ela te leva ao cadafalso. Críton tenta convencê-lo de todas as formas. Apela à amizade, ao futuro dos filhos, à vergonha pública. Apela até ao amor. Mas Sócrates devolve com perguntas, como sempre fez. Devemos nos guiar pela razão ou pelas emoções? Devemos escutar a maioria ou aqueles que realmente sabem o que é justo? Ele desmonta cada argumento com calma. Não com desprezo, mas com clareza. E então chega ao ponto crucial. Ele diz: fugir seria cometer uma injustiça. Mas como? Críton pergunta. A sentença é injusta. Os juízes foram corruptos. Você é inocente. Sim, Sócrates sabe, mas ele ensina algo maior. Não se repara uma injustiça cometendo outra. Se ele fugisse, estaria dizendo que as leis só valem quando nos favorecem. Estaria dizendo que cada um pode decidir quando obedecer. Estaria, em nome da própria vida, traindo tudo que ensinou. E aqui está a beleza trágica da escolha de Sócrates. Ele se recusa a ser incoerente, mesmo que isso custe tudo. Ele compreende que não há nada mais destrutivo do que trair a si mesmo, porque, uma vez feito isso, nem toda a liberdade do mundo pode te livrar da culpa. Sócrates fala com as leis como se fossem pessoas. Ele as personifica. E elas dizem: Sócrates, você nasceu aqui, foi educado aqui, nunca nos deixou, nunca questionou nossa autoridade. E agora, quando não concorda com a sentença, quer nos abandonar? As leis pedem coerência, e ele, fiel, não recua. Essa cena é simbólica. Ela mostra que obedecer não é se curvar ao poder, mas honrar um pacto interior. Sócrates não aceita as leis porque elas são infalíveis. Ele aceita porque a justiça precisa de estrutura. E, se cada um só obedecer quando lhe convém, a cidade inteira desaba. É um paradoxo difícil.
Obedecer às leis mesmo quando elas falham, não por covardia, mas por fidelidade ao bem comum. E esse paradoxo é mais atual do que nunca. Vivemos em tempos onde a regra virou exceção, onde se prega liberdade, mas se vive fuga. Fuga da responsabilidade, fuga do compromisso, fuga da alma. Quantas vezes você já se traiu? Quantas vezes você cedeu só para manter as aparências? Quantas vezes você se calou diante do erro para não perder o emprego, a amizade, a reputação? Quantas vezes você fugiu de si? Sócrates não fugiu. E por isso, hoje, ainda falamos dele. Porque ele nos obriga a encarar a pergunta essencial: o que é uma vida digna? E sua resposta é: a vida que é coerente com aquilo que se diz acreditar. Sócrates preferiu morrer a contradizer sua própria filosofia. Ele não queria apenas ensinar ideias, ele queria encarnar a verdade. Por isso, quando Críton pergunta pela última vez: então você não vai fugir? Sócrates responde com firmeza: não, prefiro morrer justo a viver como traidor de mim mesmo. E assim, ele nos deixa o maior ensinamento da filosofia: que viver, todos vivem, mas viver com alma é para quem está disposto a perder tudo, menos a si mesmo. Se você chegou até aqui, talvez a pergunta agora não seja mais sobre Sócrates, talvez seja sobre você. Você está vivendo como quem foge ou como quem permanece? Você está obedecendo à sua consciência ou à opinião da maioria? Você está vivendo para salvar seu corpo ou para não perder sua alma? Sócrates morreu, mas não perdeu, porque ele venceu o único inimigo real, a mentira interior. E você, vai continuar fugindo de si mesmo? Ou vai finalmente escolher viver, mesmo que isso te custe o mundo? Porque há algo pior que a morte: é viver traindo o que você sabe que é verdadeiro. E há algo mais poderoso do que a vida: é a paz de uma alma que nunca se vendeu.